No decorrer de sua participação na CPI do MST, o governador Ronaldo Caiado denunciou as raízes comunistas do movimento dos trabalhadores sem terra e enfatizou que tal classificação fora realizada pelo Papa João Paulo II. Em meio a um bate-boca e a tentativas de interromper a sua fala, o político goiano salientou o caráter retrógrado e ilegal das invasões de terras, bem como a instrumentalização de pessoas ignorantes como massa de manobra política da esquerda. Sâmia Bonfim e Thalíria Petroni, do PSOL, gritaram e discutiram com parlamentares de direita, sendo confrontadas pelo tenente-coronel Zucco, presidente da CPI, o qual indeferiu requerimentos e sugeriu que recorressem a Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Neste contexto, Sâmia provocou Zucco com um tom ameaçador e declarou: "Depois ele não sabe por que a PGR está atrás dele." Caiado assinalou: "O MST não nasceu por acaso. Sou médico, sou católico. Vamos falar da origem do movimento. Desde 1965, há uma linha de raciocínio da teologia da libertação, teses marxistas como se fossem algo social. O Vaticano puniu Leonardo Boff com o silêncio obsequioso. Foi uma decisão de João Paulo II. O Papa era da Polônia, ele viveu a truculência do comunismo, viu as maiores atrocidades acontecerem com o seu povo." Nesta atuada, o governador frisou: o MST decidia quais propriedades deveriam ser invadidas. Criamos a UDR, União Democrática Ruralista. Solicitamos a origem do dinheiro do MST. Nunca teve origem. O dinheiro brotava e o MST tinha cada vez mais estrutura para se armar e invadir propriedades pelo país. A tese do MST foi usada em um primeiro momento para implantar um sistema, uma doutrina marxista no Brasil. Essa é a verdade nua e crua. Quem disse isso foi o Papa João Paulo II. Eu não sou o autor dessa tese. Se quiserem criticar, critiquem o Papa. Desde então, houve uma doutrinação de jovens para que fossem levados a outros estados para alavancar a ideia de que não se podia respeitar as leis, a escritura, as definições de propriedade privada e eles poderiam, diante de qualquer tipo de argumento, invadir. Ademais, ele realçou: nós vivemos em uma democracia. É inaceitável que queiram impor suas vontades acima do que a lei determina como parâmetro de convivência entre nós, cidadãos brasileiros. Tentam desqualificar o produtor rural, satanizar, demonizar o produtor rural. O MST perdeu o sentido, a sociedade acordou. Dessa forma, Caiado retrucou a demagogia da esquerda. É uma falsidade, uma mentira. Usam o cidadão como massa de manobra, essa tentativa de querer se rotular defensor de pobre. Defensor de pobre é quem usa a estrutura do governo para dar segurança, dignidade, educação de qualidade, condições sociais para eles poderem viver e ter salários dignos. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 22 meses de trabalho do jornal é retida sem qualquer justificativa jurídica.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Está aberto, Vossa Excelência. Que medo da fala do governador que eles têm aqui, né? Impressionante. Eu ia começar a fazer a pergunta. De novo hoje. Senhor presidente, a questão de ordem sobre a pauta. Vocês têm medo da fala do governador? Eu ainda não fiz a minha pergunta. Presidente. Vai criar um eu ainda não tinha feito a minha pergunta. Eu li os artigos da Constituição e do regimento que amparam a minha pergunta. Vou fazer a minha pergunta. Meu microfone, vou... A senhora recorra ao presidente da casa. Indeferido. Recorra. Deputada, recorra. Deputada, recorra. Deputada, recorra ao presidente da casa. Indeferido. Matéria vencida. Sua palavra. Nem sequer ouviu uma questão de ordem. Senhor presidente, senhor autoritarismo é senhor presidente. Cumprimentar aqui o senhor presidente da CPI do MST. Senhor presidente, que ele corta meu microfone, depois não sabe que a PGR está nas costas dele. Senhor presidente, senhor presidente e senhor governador. Você não ouviu a minha questão de ordem para poder indeferi-la. Eu estava lendo os artigos do regimento que embasam a minha questão de ordem. E eu vou terminar. Me desculpa, senhor. Governador Caiado, não tenho nada contra o senhor, eu mal conheço o senhor. O problema é que esse presidente cortou a palavra de uma deputada enquanto ela fazia a questão de ordem. Eu havia lido somente os artigos do regimento. Autor do requerimento, deputado Gustavo Gaia, aos senhores deputados federais, às senhoras deputadas federais, a toda a imprensa aqui presente, agradecer essa oportunidade de poder voltar a casa depois de quase 5 anos, aonde aqui eu passei 20 anos da minha vida nesses debates em comissões e em plenário, e mais um mandato como senador da República, e agora com 2 mandatos como governador do estado de Goiás. Eu quero agradecer aqui a iniciativa do deputado do meu estado, Gustavo Gaia, e a votação aqui do convite que me foi formulado para que nós debatêssemos um assunto que é de alta relevância, apesar de que realmente isso aí já devia ter sido superado, essa discussão, até porque me lembro que iniciei esse debate em 1985, onde nós vivíamos um momento muito delicado no Brasil, que foi a presença, aí sim, do MST nas ações de invasões de propriedades rurais. Mas antes de eu entrar exatamente no detalhamento, eu quero trazer aqui um fato que é relevante, que todos nós precisamos saber. É a origem. O MST, ele não nasceu por acaso. Eu primeiro tenho que me identificar, e eu sou médico, sou católico, apostólico, romano e praticante. Então, deixar bem claro a vocês que o que nós vamos falar aqui é exatamente a origem de um movimento. Desde 1965, mais ou menos, criou-se uma linha de raciocínio da teologia da libertação, encabeçado aí pelo Leonardo Boff, que era o grande mentor intelectual, apesar de terem outros, mas ele foi o que teve a maior repercussão diante dessa tese. Ou seja, levar teses marxistas como se elas fossem ali uma tese social. E nós vimos que esse processo avançou. E, para alegria nossa, o Vaticano decidiu, por unanimidade, depois de levantada ali
as práticas, as incitações feitas e a promoção da pastoral da terra totalmente desviada da linha da Igreja Católica, ele foi punido ali durante, se não me engano, em 1985, mais ou menos. Ele foi punido com silêncio obsequioso. Ele passou a ser proibido a falar pela Igreja Católica. Isto aí foi realmente uma decisão de João Paulo II. Mas João Paulo II era de qual país? Da Polônia. O homem que viveu a truculência do comunismo, sofreu na pele o que é o marxismo. Ali viu as maiores atrocidades acontecerem com seu povo. E João Paulo II foi um homem que, sem dúvida alguma, se sensibilizou e realmente impôs a Leonardo Boff esse silêncio que prevaleceu durante todo o tempo, mas, tem um mas, Leonardo Boff, ele criou ali uma linha de raciocínio e também essa linha de raciocínio, ela proliferou. Em alguns estados, posso citar aqui o interior do estado de São Paulo, criou escolas, discípulos dessa tese, para que travestidos ou de pastoral da terra, ou muitas vezes de defensores da pobreza, eles se colocavam para poder incitar as pessoas a poder promover as invasões e tentando, dentro de uma narrativa de expor à sociedade, que ali eles estavam ajudando o projeto de reforma agrária e que ali eles haviam recebido uma autorização de poder julgar e poder punir o cidadão como se eles estivessem vestidos de uma prerrogativa que nenhum cidadão no regime democrático tem, que é de legislar, julgar e punir. E eles simplesmente decidiam quais propriedades deveriam ser invadidas. Neste momento, nós, produtores rurais, ficamos ali totalmente diante daquele fato ocorrendo no Pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo, e em 1965 nós nos reunimos e criamos a União Democrática Ruralista, conhecida como UDR. E eu a presidi durante todo o tempo, até 1988, quando aí sim se deu a promulgação da nossa Constituição brasileira. Mas por quê? Primeiro porque a CNA, como a Confederação Nacional da Agricultura, ou os sindicatos rurais, eles, por norma legal, eles não podiam discutir e nem promover eventos, já que era uma concessão do Ministério da Agricultura e eles não podiam se envolver no processo de debate político. E daí a necessidade de nós criarmos uma entidade que tivesse estatuto. Primeiro ponto. Então, nós éramos uma entidade legalmente constituída e como tal com estatuto, com presidente, com diretor, com origem do dinheiro. E todos vocês, imagino que aqui os com mais idade aqui se lembram que nós promovíamos os nossos leilões para que nós pudéssemos arrecadar e dar transparência aos nossos gastos, porque sabia muito bem que nós precisávamos de debater, mas um debate no campo da democracia. Nós não íamos entrar no jogo, tá certo? Até porque, modéstia à parte, se tive a oportunidade de estudar, de me especializar e também de estar ali à frente também da universidade, do Hospital do Fundão, com muitos anos passei operando e ao mesmo tempo dando aula, eu não ia de maneira nenhuma baixar o nível para ser um enfrentamento no campo de invasão, já que isso aí era o que eles desejavam, por não terem ali um conteúdo consistente para debater por uma falta completa de argumentos e simplesmente se intitulando ali com prerrogativas de poder invadir, saquear, sequestrar,
matar, botar fogo, interromper rodovias, enfim, tudo isso era, naquele momento, o Brasil assistia aquilo e eles relatavam como se aquilo fosse para o atendimento das pessoas mais carentes e mais humildes. No decorrer do tempo, nós fomos solicitando a origem do dinheiro do MST. Nunca teve origem. Insistimos que o Banco Central nos desse as organizações europeias que repassavam dinheiro para o MST. Infelizmente, não conseguimos chegar a elas. E, de repente, num ato assim como, talvez, da multiplicação dos pães, o dinheiro brotava e realmente o MST cada vez tinha mais poder de mobilização, estrutura para poder ali se armar e poder invadir as propriedades rurais no país. Com o nosso movimento, nós passamos a debater o assunto, ou seja, trazer o assunto para o debate. E que a beleza do parlamento é o debate. Eu acho que o regimento, eu por ter passado aqui 20 anos na minha vida, se tem algo que eu me dediquei na minha vida é regimento. Modéstia à parte, eu sei regimento. E também sei que muitas vezes, para procrastinar uma sessão, é esperando que o presidente chame a ordem do dia para que não possa continuar. Então, lógico que nós sabemos de todos esses artifícios regimentais, mas eu agradeço por ter tido a oportunidade de falar aqui agora. E com isso, dizer a vocês que nós fomos, então, conscientizando e levando a formação política onde o produtor rural não tinha esse hábito de poder discutir e nem se posicionar politicamente. Não tinha. Até porque o meu primeiro mandato como deputado federal foi quando nasceu, era a bancada ruralista e hoje a Frente Parlamentar da Agricultura, que é presidida pelo Pedro Lupion, filho, tá certo, do meu colega à época, Abelardo Lupion, que nós iniciamos esse movimento pelo Brasil, caminhando todos os estados e reestruturando a classe rural para que ela tomasse consciência política e se posicionasse diante daquilo que era um descumprimento completo da lei, mas nós estávamos diante de um governo relativamente fraco, que Tancredo Neves havia morrido, Sarney assume o governo, o presidente do INCRA chamava, se não me engano, Nelson Ribeiro, é isso mesmo, e que passava ali a dar ordens para e baixar decretos desapropriando, ao ponto, não sei se tem alguém aqui do Paraná que desapropriou Londrina. Bom, motivo esse que, a partir daí, nós começamos a refutar tudo isso e aí sim ocupamos o espaço no debate na mídia. Eu lembro que o Ricardo Salles era bem novinho ainda quando estava comigo em debates lá nas televisões em São Paulo, andando pelo Brasil todo e mostrando essa realidade que ela era totalmente sem nenhum fundamento em nenhum país do mundo. Se você for buscar isso em 1985, já era uma anomalia, já era uma má formação congênita. Veja bem isso em 2023. É algo que realmente não teria sentido mais nós estávamos discutindo hoje, porque com a promulgação da Constituição, e aí sim, esse assunto ele foi pacificado do ponto de vista de normas que regem uma democracia. Não é a vontade de cada um, tá? Eu me lembro que no Roda Viva, eu fui o segundo naquela época a ser entrevistado lá, foi quando eu disse, tudo bem, então tem um movimento aí de 100 bancos, tem movimento de 100 grandes empresas, tem um movimento que cada um se intitula como desejar. Ora, o que nós sabemos em relação a este assunto é que essa tese, ela foi usada num primeiro momento para implantar um sistema, ou seja, uma doutrina marxista no país. Essa é a verdade, nua e crua. E quem disse isso foi o próprio João Paulo II, que era papa polonês. Então não estou inventando, eu sou o autor dessa tese. Se querem criticar, critique João Paulo II, não o Ronaldo Caiado. Então, essa é a origem. A partir daí, São Paulo iniciou-se um movimento muito forte
na criação e na doutrinação de jovens para que fossem levados a outros estados com essa tese de alavancar essa ideia de que não se podia respeitar as leis, não se podiam respeitar as escrituras, não podia respeitar as definições de propriedade privada, e eles poderiam, diante de qualquer tipo de argumentos, como, não, isso aqui foi invadido, mas a escritura está aqui, não, mas ela não vale. Não, esse cidadão aqui está devendo no Banco do Brasil, e como tal, a propriedade dele já não é dele mais, eu estou no direito de invadir a propriedade dele. E tudo isso foi levando com que nós contratássemos bons advogados, constitucionalistas, e fomos derrubando tese a tese, já que a Constituição havia nos conferido a prerrogativa de terras de direito de propriedade ser reconhecido entre normas constitucionais. Então, depois legislamos sobre essa matéria. Mas, infelizmente, no decorrer de todos esses anos, o MST deveria ter aprendido um pouco de que realmente nós vivemos numa democracia. E é inaceitável as pessoas quererem impor suas vontades acima daquilo que a lei determina e delimita como parâmetros de convivência entre nós como cidadãos brasileiros. E insistem alguns em querer trazer para o debate a desqualificação do produtor rural, tentando sempre satanizar, demonizar a figura do produtor rural, sendo que, na verdade, nós sabemos, e quando eu iniciei meu primeiro mandato, me lembro bem que o Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Veja bem, o Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Naquela época, me lembro do movimento nosso aqui, de uma CPI que foi feita do endividamento rural, onde o setor rural não conseguia quitar suas dívidas de tantas letrinhas e reajustes que existiam sobre seus empréstimos bancários. E com isso, nós naquela época éramos simplesmente importadores. O Brasil hoje é um país que vai ultrapassar 310 milhões de toneladas de grãos, cinco vezes mais do que quando eu cheguei a essa casa, e que hoje é um país que é referência no mundo pelo seu código florestal, pela a sua capacidade de produtividade e, ao mesmo tempo, pelo respeito àquilo que é a convivência com seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, no retorno que é dado à sociedade e à qualidade de vida no interior. Se não fosse a agropecuária brasileira, o que seriam dos mais de 5.575 municípios, vamos dizer, retire os grandes municípios, a maioria de médios e pequenos municípios, como sobreviveriam se não fosse a agropecuária brasileira? Então, o MST, ele realmente perdeu o sentido. A sociedade acordou. Como dizem os mais jovens, caiu a ficha e viu que era algo que não tinha sentido produzir aquela sensação de que, olha, o Brasil não tem um programa de reforma agrária. Então, vamos para a realidade. Um relato rápido. Só no meu estado nós temos 405 assentamentos. 405 assentamentos. Nós temos ali 24 mil famílias assentadas. Só no momento em que eu cheguei ao governo é que nós fizemos ali um convênio com a Ambev para atender ali os assentados. Produziam mandioca, a Ambev compra, produz ali a cerveja, que chama Esmera, em homenagem ao Palácio das Esmeraldas, para que aquele produtor rural pudesse ter a garantia de uma renda que o mantivesse na região. Eletrificação rural, feita por nós. Apoio da Emater, que é a parte técnica do governo, e agora, no maior projeto que eu gostaria que os deputados aqui pudessem nos visitar um dia, que é no vão do Paraná, a região do Nordeste goiano, que é a região mais pobre do estado, onde nós estamos instalando ali
2.000 famílias com irrigação da fruticultura, onde nós fazemos o primeiro plantio de maracujá para ter um retorno mais rápido, e a metade da área, isso aí em glebas de 3 a 4 hectares, de manga, e depois vamos variando os plantios semelhante àquilo que se implantou em Petrolina e Juazeiro. Nós estamos implantando aqui a pouco mais de 200 quilômetros de Brasília, no sentido nordeste do estado de Goiás. Para vocês terem uma ideia, essas pessoas vivem lá com a média familiar menos de R$500 por mês. Média familiar, não é por pessoa. Família, R$500. Essas pessoas foram lançadas ali ao Deus dará. Nenhum apoio foi dado, nem via de acesso, nem prática, nem capacidade de mecanização, nem muito menos condições de sobrevivência, já que não tinha nem luz elétrica e muito menos água tratada. Teve um depoimento de um assentado que realmente me chamou a atenção, que foi dirigir a mim e dizer: governador, por favor, traga energia elétrica aqui para a região, que é fundamental, que eu sou diabético, eu uso insulina, eu tenho que de 2 em 2 dias ir, tá certo, ao posto de gasolina que está a mais de 30 quilômetros daqui para comprar gelo para preservar a minha insulina. Então, tudo isso é algo que é importante que seja dito, que instalar a pessoa no campo não é jogá-la no campo, não é largá-la no campo. Se é tão perto aqui, eu quero mostrar aos deputados que vão lá, vamos andar lá, vamos chegar lá. Não tem atividade alguma. Só numa cidade tem 2.300 famílias, Flores de Goiás. Então, é isto que nós precisamos de entender, que as pessoas não podem se intitular como se fossem protetores dos pobres e dos desassistidos. Isso é falso. Essa teoria é uma teoria realmente que ela contrapõe tudo o que o mundo deseja neste momento. Dizem que certa vez um grande estadista chegou e recebeu um outro de país que realmente vivia no populismo e coordenado pelo marxismo, e ele dirigiu-se ao primeiro-ministro da Alemanha e disse: até o final do meu mandato eu vou acabar com todos os ricos no meu país. E o primeiro-ministro alemão disse a ele: e eu até o final do meu governo vou transformar todos os alemães em pessoas ricas e capazes de serem independentes de governo. Este é o sentimento, é o princípio maior. É levar dignidade, oportunidade de emprego. É realmente dar às pessoas aquilo que as pessoas precisam. Não é, porque é muito bonito aqui no ar-condicionado, maravilha. Aqui a pessoa dizer: olha, porque a reforma agrária? Vamos comigo para Flores de Goiás, vamos lá para Alvorada, vamos lá para Monte Alegre, vamos lá para Teresina, vamos lá para essa região que eles estão vivendo, para você ver se é digno as pessoas viverem daquele jeito. Então, gente, isso é uma falsidade, isso é uma mentira. Não tem nada mais que seja o uso do cidadão como massa de manobra do que essa tentativa de querer se rotular defensor de pobre. Defensor de pobre é quem usa a estrutura de governo para dar dignidade, educação de qualidade, segurança, condições sociais para eles poderem viver e poderem ter salário digno. Eu comemoro no meu estado, não é o número de pessoas que estão dentro dos programas sociais, não. Eu comemoro em Goiás é o número de famílias que eu tiro da condição de pobreza e os coloco na condição de produção de renda. Essa é a realidade que se busca, é dar uma educação de qualidade. Pergunto, vejam em Goiás se tem alguma escola pública de Goiás que não seja referência no Brasil. Não tem uma escola que não tenha ali toda a estrutura de informática, que não tenha estrutura ali, laboratório de física, química, biologia. Alguns até com laboratórios de robótica, o maior número de laboratórios de robótica no Brasil. O número de escolas em tempo integral, a estrutura de alimentação correta. É isto que é dar dignidade, é assim que é construir um país.
essa tese amanhã de que o cidadão tem que ser imposto num pedaço de terra é saber se a vocação dele é aquilo. Ele é pobre, mas ele quer ser amanhã um profissional numa área, seja lá como a minha, médico, engenheiro, advogado, ou se não, fazer um curso profissionalizante numa área. Quem que falou que ele quer ficar ali na terra? Agora, ele quer ficar ali jogado sem ter a perspectiva de produtividade alguma. E as pessoas dizerem, olha, está resolvido. Então, eu sou governador agora, eu posso fazer o convite e levar vocês aqui, que defendem a reforma agrária, para mostrar o que é que vocês fizeram com 24 mil famílias no meu estado. É isso que eu quero mostrar. Agora, eu quero saber se vocês, ao verem a realidade estampada, se vocês ali defendem que o cidadão seja simplesmente escondido das ruas das grandes cidades e lançadas lá no esquecimento do meu Nordeste goiano. Nós precisamos de ter transparência nas nossas ações. A sociedade, ela não admite mais demagogia, populismo. A sociedade não admite mais entidades que não se explicam perante a lei. O MST, ele não existe. Ele não tem entidade. Ele não tem estatuto. Ele não tem pessoa física que representa. Não tem CPF. Não tem CNPJ. Onde é que está rotulado de movimento? Ah, mas existem outros que talvez tenham um comportamento diferente do MST. Gente, quando eu comecei, o Rainha era o grande líder político do MST. Ah, mas comete um crime. Aí vai criar uma outra linha. Mas tudo é ramificação da mesma base. Onde eles não têm nenhum compromisso com a transparência. Zero com a transparência. E tem mais. As invasões foram usadas em muitos estados, tá certo? Primeiro, para ser ali ponto aonde nem a polícia podia entrar. No meu estado de Goiás não tem isso. A minha polícia circula em todos os lugares. Não tem nenhum lugar que tenha barreira para a polícia no estado de Goiás. Zero de barreira. Não existe. Aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas, que passou a ser também uma das fontes. Por favor, estou falando. Ainda não tem. Eu comecei às 15h15, então ainda tem mais 10 minutos para concluir. Eu conheço o regimento. Então, eu conheço o regimento. Tem meus 20 minutos. Então, nós não podemos admitir que essas pessoas venham aqui dizer que eles ali estão cuidando de pessoas pobres. Pelo contrário, depoimentos que estiveram aqui nessa casa, onde as pessoas mostraram que são escravizadas dentro do sistema desses assentamentos em muitos lugares do nosso país. Essa é a grande verdade. E outro ponto mais, é importante que vocês busquem governador, a origem. Só passar um dado aqui, ó. Deputado Newton Tato, nós continuaremos a adotar o critério para prorrogar o tempo do uso da palavra de todos os convidados que necessitarem para elucidar o que se propõe a fazer. Todos os convidados, inclusive o que o senhor fizer, terão abertura para poder falar. Tudo bem. Então, veja bem, então ainda tive aqui, ainda foi prorrogado ainda mais 10 minutos. Então, tudo bem. Gente, olha aí, veja bem, vem. Calma. Olha aí. Deputado, sente, por favor. Deputado Abílio, com a palavra. Olha aí, gente, olha aí. É isso aí, manda retirar do plenário. Olha aí. Senhor presidente, olha aí. Gente.
Olha aí. Gente, essa tese aí, olha, quem já viveu aqui na casa como eu, fica tranquila. Atenção, realmente, polícia, o parlamento não essa pode senhora ficar que não é parlamentar, pode retirar. Não pode ficar nesse bate-boca. Gente, eu falo, depois vocês falam, depois eu respondo, aí vocês fazem a réplica, depois eu faço a tréplica, tudo bem. Agora, o problema todo é que bateu o desespero. É o que bateu o desespero. Quer dizer, não tem argumento, só tem que ficar com esse gesto de total descumprimento do regimento da casa. Não é? Mas eu acredito que com o passar dos anos, as nobres deputadas vão respeitar o regimento, o regimento interno e também solicite para que ela não faça mais quais são as regras estatutárias aqui do Congresso Nacional. Né? Bom, mas para concluir, só para concluir, olha só, eu quero pedir aqui só um minutinho, governador, a comissão parlamentar de só pede para que ela não faça uso da palavra. Para ela não sair, só para permanecer, para que não faça uso da palavra. As parlamentares podem fazer, mas que a assessoria, se todos os assessores fizerem uso da palavra, vai tumultuar. Então, só um minutinho. Deputadas, Abílio, vira para frente. Vocês estão criando confusão. Vamos prosseguir os trabalhos. Deixa eu fazer a pergunta. Vamos lá. Pela continuidade. Para melhor. Pessoal, vamos fazer silêncio agora. Ela permanece, só solicito que a assessora não faça uso da palavra. Isso. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Deputados, vamos retomar, vamos acalmar os ânimos. O nosso convidado irá agora responder às perguntas dos parlamentares. Deixa o governador terminar de falar. Chama o cara desse segurança pra mim. Não tira. Não retira. Não é para retirar. Ela não vai mais fazer uso da palavra. As palavras serão faladas pelas deputadas. Em conformidade com a decisão da presidência da Casa, não será mais permitida a divisão de tempo para comunicações de lideranças. As interpelações ocorrerão no formato de perguntas e respostas. Será pausado o tempo durante as respostas. O relator